Oi, pessoal. Você saberia identificar sinais de autismo em uma criança, seja seu filho, ou filho de algum amigo ou parente que você convive? Pois é, eu também não sabia. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns sinais que podem dar suspeitas de autismo em uma criança e conversar um pouco sobre como os médicos e pediatras hoje em dia muitas vezes evitam dar esse tipo de indicação e como isso pode ser muito ruim para você e para o seu filho e para qualquer criança. Vamos lá? Olá, mundo! Meu nome é Marcílio e você está no Tecnologia. Antes de começar, o que é autismo? A definição do transtorno do espectro autista, bem como seus critérios para diagnóstico, podem ser encontrados em dois locais principais, no DSM-5 e no CID-11. O DSM-5 é a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e o CID-11 é a 11ª versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, elaborado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, em vez de usar esse palavrão aí, a gente usa a sigla, que é para ficar mais fácil. É o quê? E nesses locais a gente encontra definições mais técnicas, mais usados realmente por profissionais da saúde, termos técnicos e detalhados sobre todas as deficiências, comorbidades e os níveis de gravidade que o transtorno tem. Em linhas gerais, o autismo consiste em quê? Em déficits persistentes na comunicação social e na integração social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades, os hiperfocos. Essas deficiências causam prejuízo significativo no desenvolvimento do indivíduo, desde sua infância até sua fase adulta. O DSM-5 foi publicado em 2013 e agora estamos em 2020, 7 anos depois, e ainda há muita coisa para divulgar para as pessoas que não vivem nisso no dia a dia, se conhecer mais sobre autismo, entender como é que isso funciona, né? Porque cada dia a gente vê no jornal uma manchete mais bizarra, né? De maus tratos, as pessoas que não entendem, não sabem como lidar. Para muita gente, alguns dos comportamentos e comorbidades são confundidos com timidez, preguiça, personalidade difícil e uma porção de coisas. Agora que você conhece mais sobre autismo, provavelmente é capaz de voltar no tempo e lembrar de algumas pessoas que você conviveu no passado. Provavelmente elas eram taxadas de fulano é difícil, são as crianças problemáticas. Ou então, não, ele veio de uma família muito difícil, uma família complicada, desajustada, ele tinha pais negligentes e mais um monte de coisa e rótulos e justificativas que a gente pode pensar. Já parou para pensar que elas poderiam ser autistas e nunca foram diagnosticadas justamente pela falta de informação ou preconceito? Sinais de autismo em crianças. Esse vídeo é apenas um resumo, pois tem conteúdo para dezenas de vídeos, apenas falando de cada item. Então eu vou falar dos itens mais comuns, entre aspas, que você já pode começar a observar já na sua casa, no seu círculo social. Um disclaimer aqui. Não precisa entrar no modo paranoia, mas ao mesmo tempo não desliga o radar, achando que nada tem nada a ver. Existem crianças que apresentam comportamentos isolados ou similares a essas questões de autismo, mas não são autistas. Então você tem que observar realmente o conjunto da obra e observar se isso está causando prejuízo de alguma forma para aquela pessoa. O que você precisa ficar atento é se ela está se destacando demais das outras crianças da mesma idade ou de uma mesma realidade, se ela está muito fora, entendeu? E se isso realmente está causando algum problema ou prejuízo para ela. Então vamos lá. O primeiro ponto, não atende pelo nome. Então você chama lá, Miguel. Ei, Miguel, olha aqui. E ele não olha. Não, ele só tá distraído, ele tá vendo desenho, ele tá prestando atenção em outra coisa. Ou então, não, ele deve ter algum problema de audição, vamos fazer exames. Muitas vezes achamos que a criança tá distraída ou tem algum problema de audição, mas raramente se pensa no autismo como hipótese já nesse começo. Número 2. Não faz contato visual. É comum confundir isso com timidez, dificuldade de manter concentração ou coisas do tipo. Mas, para autistas, é muito difícil você manter um contato visual. Eu não sou autista, então eu não posso falar exatamente o que eles sentem na pele.
e é legal vocês seguirem outros canais de autistas que falam da vida deles, né? Isso é muito importante. Mas é observado que eles realmente têm dificuldade, né, em ter esse contato visual. Número 3, atraso no desenvolvimento da fala. O que eu mais ouvi foi uma frase que devia ser proibida de usar em consultório médico, os pediatras tinham que abolir isso, todo mundo, que é a célebre frase, cada um tem seu tempo, e eu realmente não gosto dela de jeito nenhum. Ela traz um conforto fictício, porque no fundo, o pai e a mãe, eles sabem que tem alguma coisa errada. E não adianta você ficar falando que cada um tem seu tempo, porque isso não resolve. E isso muitas vezes é a causa de muitos diagnósticos tardios, entendeu? Porque de tanta pessoa ficar ouvindo, ela... realmente, né? Eu acho que é coisa da minha cabeça, eu sou paranoico, então vamos esperar. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e a criança não desenvolve. Cada um tem seu tempo. Para com isso, galera, vamos correr atrás. Não deixa de dar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Isso é muito importante para mim. E ativa o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo toda vez que sair vídeo novo, beleza? Número 4. Dificuldades em engajamento social com crianças da mesma idade. Esse ponto é interessante, a gente observa muito isso em escola, em parquinho, né? É comum falar que tem uma personalidade forte, ou é tímido, ou não está acostumado a ficar com muita criança porque é filho único ou mora numa família pequena. Mas falar de autismo que é bom nada, ninguém sequer pensa nisso. E se alguém fala, fica com raiva. E em outros casos também, quando fala, é tom de piada, são os amigos brincando, né? Fulano nunca brinca com a gente, ele fica dando uma de autista aí. Número 5. Hiperfocos e comportamentos repetitivos. Isso é muito interessante também, porque vai lá na escola, se o aluno específico fulano só quer saber de matemática, ele é um gênio da matemática, ele é o quê? É um nerd, é o CDF. Só quer falar de um assunto específico, é nerd também, é geek. Ah, não, fulano só sabe falar isso, ele é chato, moleque estranho. Mas falar que é autista, nada. Se faz movimentos esquisitos, que não se encaixam nas estereotipias generalizadas, né? Porque existe um senso comum de que autista, a estereotipia de autista é só fazer flap com a mão, ficar balançando a mão, ou ficar ou fazendo o pêndulo do corpo, para frente e para trás, na cadeira. Autista só faz isso. Então, assim, muita gente ainda tem esse preconceito, né? De que autista só faz isso. E na verdade não, ou andar na ponta do pé, né? Então, se as estereotipias não batem com isso, ele ganha o rótulo de tique nervoso. Não, é só um tique nervoso que o fulano tem. Uma mania. Número 6. Se não come alguma coisa específica, é fresco, é mimado, mal educado, os pais não ensinam a comer direito. É um prato cheio para bullying em escola e ambientes profissionais, do pessoal ficar zoando porque não come uma coisa ou outra. E a pessoa se sente, assim, muito mal, se sente um lixo, se sente rejeitada, entendeu? E não sabe por quê, muitas vezes. Número 7. Rigidez comportamental para rotinas e atividades direcionadas. Então, se uma pessoa não suporta mudança, fica nervoso, fica ansioso, o que a gente fala que é? Sistemático. Ah, não, fulano é chato, fulano é cabeça dura, é teimoso, ele não quer mudar, só quer as coisas do jeito dele. Mas a gente não entende que, às vezes, isso está causando um transtorno mental, um desconforto, uma sensação de desespero tão grande que ele não consegue expressar. Mas a gente fala que ele é o quê? Chato. Se tem dificuldade ou não gosta de seguir regras, protocolos de algumas atividades, fala que é o quê? É o do contra. Não, fulano só quer contrariar. Não, ele é teimoso, ele é mal educado. E eu vou ser sincero com vocês, eu fico muito emocionado toda vez que eu penso em cada um desses itens, porque eu fico imaginando, eu consigo imaginar o Miguel agora, porque eu vivo na pele, né, com ele no dia a dia, e eu fico imaginando realmente tantas crianças e tantas famílias que cresceram sem ter um diagnóstico, que passaram a vida sofrendo, criança que já tirou a própria vida, criança sofrendo com bullying, com depressão, porque ele não é compreendido, ele não consegue entender o que tem de errado com ele. E muitas vezes era uma questão de diagnóstico de autismo, para ele ajudar, para ele buscar uma terapia, entendeu? Então, assim, isso é muito complicado, entendeu, gente? A gente tem que, por mais que a gente tenha tanta informação hoje em dia, ainda assim parece que existe tão pouca informação porque as pessoas não leem, não têm acesso a isso.
É isso, pessoal. Esses são apenas alguns sinais. Existem muitos outros, justamente pelo autismo estar classificado como um espectro, né? O transtorno do espectro autista. Então fica a dica aí para os pais, pediatras, vamos estudar e vamos... Não precisa ter tanto medo de falar para os pais que você suspeita que o filho dele pode ter autismo ou não. Isso não é uma ofensa, isso não é nada ruim. É muito melhor que a gente descarte um diagnóstico do que ter diagnósticos tardios, entendeu? Isso é muito mais doloroso pra gente. Falo isso pelo menos na minha visão pessoal como pai, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo.